Olá, nessa edição estamos aqui no consultório da doutora Sandra Chevinsky e vocês vão conhecer que espetáculo de trabalho. Ela vai nos dar uma lição de vida, gente, porque ela tem uma formação esplendorosa, trabalha com muitas mulheres e vai trazer um tema palpitante para nós, para a gente poder ser feliz, não é? Precisa entender também como que os homens são, o que eles estão fazendo, se a gente pode ser feliz junto deles também, fazê-los felizes. É, na verdade, gente? Então hoje eu apresento para vocês, ela vai cumprimentá-las, a doutora Sandra, e depois nós vamos continuar sabendo mais coisas da vida dela. Olá, Elizabeth, olá para você que está em casa assistindo a gente. Queria dizer que é um grande prazer e espero de alguma forma contribuir para que os relacionamentos de todos sejam muito mais felizes e tranquilos. Ah, isso todo mundo quer, um excelente relacionamento amoroso, não é, doutora? Com certeza. Busca isso. Bom, mas primeiro vamos saber assim, o que é destacar da sua formação profissional? Por que foi para esse campo da psicologia? Olha, a escolha da profissão, ela acontece na adolescência, não é? E por conta mesmo dessa curiosidade em saber como funciona o psiquismo humano. Saindo da faculdade, eu já comecei a trabalhar no Hospital das Clínicas, então há 32 anos eu exerço a profissão como psicóloga no Hospital das Clínicas, trabalho também no Sírio-Libanês, trabalho aqui no consultório, dou aulas de neuropsicologia, então acho que toda essa questão da constituição do ser humano e dessa questão dos vínculos afetivos e dos relacionamentos são sempre um desafio, e o que a gente puder fazer para minimizar o sofrimento das pessoas, com certeza vale a pena fazer. Vocês viram que exagero? Ela está há 32 anos trabalhando. Olha esse rostinho, gente. Estou dizendo alguma coisa errada. Eu não vou contar a idade. Bom, é isso aí. A gente tem que, inclusive, fazer uma pergunta de novo indiscreta. A senhora é uma das pioneiras na docência, não é? E o que tem a contar para essa fase inicial e agora? Parece que as mulheres tomaram conta também do ensino superior, não é? Na sua área também? Eu costumo dizer que nós estamos num processo de mulherização do mundo, não só de globalização. De fato, as mulheres estudam mais. Se você vai num curso de pós-graduação, em cursos de extensão, você vê um grande número de mulheres estudando, se capacitando cada vez mais. Não que nós precisamos de verdade competir, eu acho que a vida é uma vida em parceria, mas as mulheres, elas estão em cenários profissionais e de docência assim cada vez maior. Pois então, gente, agora vamos entender uma outra coisa. Todas nós aí, principalmente as que estão da área da saúde, não é? Da área de comportamento, como ela falou, área de ensino, e quem está na mídia também observou que estávamos no período da conscientização sobre a prevenção ao suicídio. Agora é interessante que eu fiz uns recortes, inclusive passei para a doutora, de que alguns dados eles impressionam, porque eles estavam apontando em alguns artigos assinados por profissionais da área da medicina que os homens são os que mais praticam suicídio, segundo as estatísticas atuais. E então eu quero entender com a senhora, por que será que isso está ocorrendo? E será que não digo sua família, porque às vezes a família não tem a formação necessária, mas os departamentos de recursos humanos das empresas, por exemplo, não tem, tendo psicólogo, pessoas lá, eles não conseguem perceber que o indivíduo está depressivo, está numa crise de isolamento, sei lá, alguns sinais devem acontecer, né? Então, nós não temos um único perfil do suicida. Isso é muito importante que as pessoas saibam. Então, nós temos pessoas que acabam cometendo suicídio, sim, por uma questão de depressão, como você disse, que às vezes é possível perceber, mas os RHs eles não têm como obrigar funcionários a se tratar, infelizmente. Existe essa dificuldade, a gente percebe às vezes que as pessoas estão entrando num processo depressivo, mas a gente tem uma resistência muito grande aos tratamentos. Infelizmente, as pessoas têm preconceito em ir ao psiquiatra, as pessoas têm preconceito em fazer psicoterapia, e às vezes o desenlace acaba sendo catastrófico.
Mas a gente tem, dentre os homens que cometem os suicídios, o uso de álcool, uso abusivo de drogas, isso pode torná-los impulsivos. Nem todo suicídio é planejado, nem todo mundo que se mata de verdade quer morrer. Muitas vezes acontece uma crise de pânico, uma crise de desespero e a pessoa acaba se jogando pela janela, acaba se enforcando, porque ela quer matar a dor que está dentro dela. Tem outros casos de transtornos psiquiátricos, esquizofrenias, bipolaridades, que podem levar ao suicídio, sim. E existem alguns casos até de tradição familiar, em que várias pessoas da família cometem o suicídio. Então, quando você pergunta o que é possível fazer, a grande questão são essas campanhas. Eu acho que abre-se espaço para que as pessoas possam falar mais dos seus sentimentos. Então, quem está ali passando por um momento de desesperança, desiludido, a gente tem a questão do desemprego que pega muito, agora, né? Além de desemprego, a gente tem as questões dos relacionamentos que acabam, endividamentos também, né? E dívidas, tudo isso, e às vezes a pessoa está desesperada. Então, quando se encontrar nesse tipo de situação em que acha que não tem saída, é muito importante procurar uma ajuda especializada, procurar alguém para poder conversar, para falar dos seus sentimentos. Eu tenho certeza que muitas vidas serão salvas se as pessoas tiverem cada vez mais espaço para falarem daquilo que as atormenta. Agora, tinha um outro artigo também que me chamou muita atenção, é que até o título é mais ou menos assim: homens muito violentos com mulheres pejorativamente se dizem machistas, né? Aí, pelo que a senhora fala, de repente pode ser uma pessoa num transtorno mental, psicológico, enfim. Agora, digamos que a mulher chegou, está percebendo qualquer transtorno no marido e tal, e ele está ficando cada vez mais violento em casa, né? Não vou ficar discutindo, você é um machista, não. Ele foi lá, pum, bateu na mulher, arrebentou, né? Aí ela vai na delegacia, chega lá na delegacia, aí primeira coisa que pode acontecer: não, ele é violento, ele é machista, ele bateu por matar, não sei o quê. Bom, mas ele não estava no acesso de fúria, de repente, não é um problema de transtorno mental? É o tipo da coisa meio complicada, né? Meio complexa, mas eu acho que também deveria ter um treinamento. Eu vou inventar aqui, eu acho que os delegados, sei lá, alguém tem que ter um pouco mais de treinamento para perceber até que ponto esse indivíduo está chegando num transtorno, para chamar um psiquiatra e verificar a situação também. Eu não sei, é um problema, não é só legal, ele também ele tem um lado, digamos assim, de saúde pública. Então, a gente, da mesma forma que a gente não tem um único perfil do suicida, nós também não temos um único perfil do agressor. Então, nós temos uma pessoa que ela pode cometer, né, um ato violento se ela estiver sob influência de uma droga, de uma bebida alcoólica, se estiver num transtorno psiquiátrico, por exemplo, num surto de esquizofrenia, em alguma situação dessa de uma doença mental propriamente dita. E nós temos o agressor que tem uma personalidade que o levou para isso. Então, é muito dependendo da situação, né? Eu acredito que uma coisa é um surto esquizofrênico, outra coisa é o agressor que foi construindo uma história de agressividade. Então, uma das coisas que eu acho interessante perceber é que o agressor, ele é como muitas vezes, esse não que tem o transtorno mental, mas muitas vezes é uma pessoa que apanhou muito também quando era criança, viu muita violência, viu o pai batendo na mãe, então aquilo ficou impresso na personalidade dele. E ele acaba enganando muitas vezes as mulheres, porque ele é muito sedutor, ele é muito educado, e aí quando ele tem um ato de violência, ele vai, se arrepende, ajoelha, diz que nunca mais vai fazer e acaba fazendo de novo. Então perceber quais são as nuances do que tipo de agressor é só num processo maior, muitas vezes. É complicado, porque a mulher também está envolvida no sentimento, né? Como vai ficar os filhinhos, aquela coisa toda, e agora, como que eu vou fazer? Quer dizer, e o indivíduo vai trazendo, como a senhora disse, uma linguagem continuada, que eu não sei se ela está percebendo, e mesmo percebendo vai fazer o quê? Vai falar para quem? Vai buscar socorro aonde? Então, mas você sabe que você tocou num ponto que eu acho muito legal a gente poder alertar as mulheres, né?
Às vezes as coisas são um processo, elas não vão acontecendo logo de cara. E aí o homem acaba tendo um poder muito grande sobre a vida da mulher. Então começa sendo muito sedutor, aquela história de muito apaixonado, começa sendo muito ciumento, e aí começa a isolar essa mulher. Então muitas mulheres que eu conheço deixaram grandes cargos, deixaram um trabalho bom, importante, ou porque ganhavam mais e aí eles que não aceitam, elas acabam não trabalhando, então elas acabam dependendo financeiramente desse marido, dependendo financeiramente para essa criação dos filhos. Eles começam muitas vezes a criar encrenca com a família dessa mulher e ela começa a ficar isolada. Quanto mais isolada ela fica, mais fácil de se tornar uma vítima, porque como você falou, mais difícil buscar ajuda. E aí tem um detalhe ainda que a senhora me falou há pouco, assim, da questão dos gatilhos. O que seria, assim, o que dá para perceber no meio, como a senhora está falando, de palavras, talvez, expressões, que também pode estar deixando a mulher um pouco alerta, olha, por que falou isso? Por que disse isso? Por que está repetindo isso? Isso são alguns pontos para se focar? Perfeito. Como a gente está falando que é um processo, às vezes o agressor ele não vai na lua de mel dar uma surra na esposa, né? Ou na mulher. É louco, né? Mas a gente começa a perceber alguns indícios. Tipo, a primeira coisa que ele começa a minar na mulher é a parte psicológica. É a autoestima dessa mulher. Então ela fala alguma coisa, ele fala assim, mas da onde você tirou essa ideia? Quem te falou tal coisa? Quando começam essas perguntas, mas quem te falou? Ah, mas você vai mesmo pela cabeça dos outros. Ele já mina isso, e ela já começa a desconfiar da própria capacidade dela de pensar, de refletir, de tirar conclusões. Então começa pequenos detalhes que vão minando a autoestima. E às vezes o agressor, ele tem um faro, sabe? Ele percebe se a mulher está num momento mais carente, se ela está ali com dificuldades e tudo, e aí ela olha para aquele homem como se ele fosse o salvador da pátria, é onde muitas vezes ele se aproveita dessa fragilidade e vai tornando essa mulher cada vez mais dependente. Refém, né? Financeiramente e psicologicamente refém, dele. né? Refém, exatamente. E muitas mulheres acabam não pedindo socorro, não pedindo ajuda, porque elas têm vergonha. Elas não querem que ninguém saiba o que elas passam. Até proíbe os filhos de falar para os parentes, Exato. né? Não Tem fala, mulheres que... Eu já ninguém. atendi casos, Elizabeth, de mulheres que conseguiram esconder dos próprios filhos tudo aquilo que elas passavam. É muito triste isso. Não pode ser assim, porque tem que entender que no momento que ela age assim também, ela também está com um problema psicológico. Porque se ela está dentro de um padrão normal, ela não vai aceitar isso em relação a ela, não sei. Sim, sim. Tá errado ou está certo? Então, a gente tem, historicamente, né, a história da mulher do Brasil é uma história de abuso. Né, que os deuses sempre costumam publicar. Foram as índias, as escravas, aí vieram as portuguesas para se casarem, né, mas as moças que vieram eram órfãs, que também não tinham ninguém por elas. Aí tem os ricaços brasileiros lá fora que estão importando as menininhas bonitinhas daqui. Continua a exploração. Então, né? Isso é uma grande luta e a gente precisa cuidar com isso, né? A gente precisa, inclusive, cuidar com essa questão midiática, né? Da beleza, do narcisismo, né? Tem que estar perfeita, tem que estar bonita, tem que estar magra o tempo inteiro. É uma relação objetal. Sim. E às vezes as mulheres não percebem. Então, quantas vezes eu vejo elas super orgulhosas falando, ai, porque ele tem ciúmes, porque não me deixa usar um shorts, porque como se isso fosse uma grande vantagem. E às vezes é uma armadilha. Mas assim, como viu, já venho citando a mídia, venho pesquisas, né? Passei ontem uma pesquisa do Ministério Público da União para a senhora. Eu estou muito atenta ao que é o discurso, né? Digamos assim, tá? Então, a pessoa pública, muitas vezes, recentemente eu vi um grande fórum de uma mulher que até, de certa forma, eu admirava. Ela está num cargo que faz leis, que analisa tratados, enfim. E ela usa uma terminologia que, para mim, foi chocante, né? Porque ela confunde totalmente o que é sexismo, sexista, feminista, feminismo, enfim, fez uma salada de fruta lá, coitada, né? E que eu recomendo sempre, quando as mulheres tiverem dúvida, pior
do pior do pior, procure o Wikipédia, para não dizer coisa errada, faz um resuminho e carrega na bolsa. Né? Então, o que se percebe, doutora? Há uma discussão de políticas públicas, há uma discussão de política, uma discussão de autoridades em terminologias, mas eles nem sabem que estão brigando pela terminologia. Né? Na verdade, o que vamos resumir? As mulheres têm direitos, estão sagrados os direitos, têm que ser respeitados os direitos, ela tem que ser respeitada como cidadã, não importa se ela é branca, preta, negra, veio, não interessa. Ela é um ser humano e tem que ter, né? Então, aqui nós temos de novo, como a senhora fala, praticamente uma armadilha, né, do discurso. Um meio de alejar a mulher que está no cargo de igualdade é botar uma pecha e daí você vai ficar, me botaram o selo. E né, aquela história lá, não é mesmo? Assim, então, quer dizer, a gente vai ter outro problema muitas vezes assim, não, eu não quero ser assim, mas para eu ser assado. Quer dizer, então as pessoas estão trabalhando nas armadilhas, eu até poderia usar o seu termo, né, de termos, né, de palavras, e não do sentido obrigatório de estar ali para defender direitos das pessoas que precisam. Seria isso? Eu acho que a terminologia, as pessoas não podem cair no vazio. Sim. E a gente tem que tomar muito cuidado com algumas declarações das pessoas públicas, porque sem querer eles podem legitimar a violência sem perceber, não que necessariamente seja o interesse, né, sim. da pessoa que está fazendo aquela declaração. Mas se eu faço, né, uma declaração de poder, porque eu sou homem, sou eu que mando, né, o homem é o cabeça da casa, o homem que manda, que não é verdade, né? Porque a gente sabe que hoje em dia a grande maioria das mulheres que sustentam os lares, né? Também a gente sabe disso. Aí, né? Exatamente. Mas quando se tem esses discursos, algumas questões nesse sentido, né, que perpassa essa ideologia machista e até violenta, alguns homens que já podem ter um transtorno, como a gente vem dizendo, ou que tem na sua constituição psíquica, né, algumas questões de violência, algumas questões, porque o agressor, não é que ele tem uma boa autoestima, muito pelo contrário, se ele tivesse uma boa autoestima, não precisaria ser violentamente que ele iria querer exercer o poder dele. Não tem um equilíbrio, então, inclusive, né, social. Né? Não tem esse equilíbrio. Então, essa pessoa que tem essas dificuldades, esses conflitos, quando ele vê uma declaração com a pontuação errada, como você diz, uma vírgula, né? Mas que tem esse cunho machista, ele pode se sentir autorizado ao ato violento. E que eu tenho praticamente certeza que não deva ser essa a intenção de uma pessoa pública quando fala na televisão. Mas eles precisam tomar mesmo muito cuidado. Eu creio que no momento, para evitar esse discursionismo, né, que no fim acaba atrapalhando tudo que já existe de garantia de direitos, né? Somos cidadãs, como os homens são cidadãos, está garantido na Constituição para todo mundo, não tem que discutir mais nada. Né? Se a palavra tem estudos científicos que determinados segmentos querem dizer isso, aquilo outro, por coletivo, porque não sei o que e tal, a gente vai procurar um dicionário, um professor de literatura, alguma coisa para poder se conscientizar, mas acredito que, diante do que interessa à cidadania, o que é que a lei que me protege, o que a lei me defende, o que a lei me garante. Sim. Aonde eu infringo a lei, onde eu sou punida, onde eu posso pagar caro por ter infringido a lei. Né? Então eu acredito assim que é muito interessante isso que a senhora coloca, porque me parece aí que também é uma armadilha, né? Um discurso público. Ele pode ser uma arma utilizada, como a senhora disse, contra quem discursa e contra os outros coitados que nem estão entendendo nada e estão comprando... Quem escuta da forma que quer escutar. Sim, também, né? Que faz um uso, um uso errado e toma aquele discurso, pronto, eu posso ser preconceituoso, eu posso ser contra todas as minorias, eu posso desconsiderar as mulheres, eu posso desconsiderar a população gay, eu tenho esses direitos. E que, na verdade, isso não existe. Sim, né? Esses direitos não existem. As casas de leis, né, não tem que discutir sexos, preferências, origens, condições econômicas, nada. As casas de leis não são para discriminar ninguém. É para acolher tudo e todos.
O voto, quando vale para o indivíduo, pode ser de um LGBT, pode ser de uma pessoa negra, pode ser uma pessoa da favela, é um voto. E essa pessoa merece todo o respeito dentro daquela casa, como qualquer outra, não é? E o diálogo, a palavra tem a ver com isso também, né? E independente das questões políticas, a gente tem profissionais de ponta, docentes da área da saúde, da área do direito, sim, que no dia a dia demonstram o seu machismo. Por exemplo, entram num restaurante e não gostam de ser atendido por uma mulher. Aí a mulher não sabe pegar pedido direito, não vão em médicas que são mulheres, entendeu? Então veja, e isso quando eu falo para as pessoas que estão nos assistindo tomarem cuidado, são detalhes. É verdade. São detalhes que vão demonstrando quem é de verdade essa pessoa, a personalidade. Pode ser perigosa em algum momento. Sim, doutora, é a violência moral, né, que a gente está falando, não é? A violência moral, ela se dá por onde? Pelas palavras, pelos conceitos, pelos preconceitos, não é? Nós temos a violência política. Onde ela se dá? Exatamente na discriminação, quer dizer, aqui não entra nortista, não entra gaúcho, não tem preto, não tem samba, não tem não sei o quê. Quer dizer, quando a pessoa começa a ter esse tipo de segregação, ela está fazendo o quê? Violência política, não é? Aí a condição socioeconômica. Não, o cara é um desempregado. Tá? O cara é um desempregado, mas é um cidadão, tem uma profissão, pode não estar exercendo aquela anterior, mas provavelmente está exercendo uma outra com dignidade, né? Pode estar vendendo água na esquina, pode estar fazendo um bolinho para fora, não interessa, costurando, remendando. A pessoa está com a dignidade dela preservada, fazendo um trabalho, né, de sobrevivência. Então eu acredito assim, essa violência que a senhora está falando, que muitas vezes está como uma armadilha nas palavras, ela está muito bem explicitada por nós duas aqui nesse momento, né? Quer dizer, não é só o marido e a mulher dentro da casa. Não, são os cenários da vida. Cenários da vida. Uma mulher frente ao outro, um homem frente ao outro também. A gente vê mulheres dizendo, às vezes os homens vão embora, né, abandonam a família, não pagam pensão para os filhos, pouco se importa se esses filhos pequenos estão passando fome, se estão com febre, com frio, e você escuta outras mulheres dizendo, mas por que ele foi embora? Provavelmente a esposa deixou a desejar, não é? É como se ela tivesse né? E como se a questão da paternidade tivesse vinculado à questão de marido e mulher. Que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então a gente tem muito essas questões arraigadas ainda, né? A mulher em relação à própria outra mulher, não é? Eu falo que às vezes a própria mulher, sem saber, ela é inimiga dela mesma. Até dela mesma, como você falou, né? A questão do discurso, quer dizer, ela vai passar a adoecer muitas vezes para poder ter a dieta, para achar que está dentro do peso. Como você falou, ela acaba violentando a ela mesma, né? Quer dizer, então, tem certas coisas aqui que estão muito interessantes sendo elencadas, gente. Eu quero assim que vocês pensam, discutem aí. Olha, nós estamos diante de uma cientista, gente, não é fácil encontrar uma assim com toda essa boa vontade, né? Com essa simplicidade de ela dialoga nas igrejas, nas escolas, nas ações de bairro. Você vê aqui que ser humano espetacular, né? Agora, doutora, é interessante assim que a gente observa que muitas das coisas que estão ocorrendo, existe também uma falha dos docentes, dos cientistas, dos pesquisadores, das pessoas que são expoentes sociais, expoentes políticas. Assim como a senhora acaba de nos informar, eu faço entrevista geral, eu vou nas igrejas, eu vou nas escolas, eu vou nos clubes de serviços, eu dou palestra, me chamou, eu vou lá e vou explicar e vou orientar. Eu vou levar o conhecimento do comportamento humano para qualquer lugar que me chamarem, eu tenho a condição da agenda. Essa, para mim, é a postura mais extraordinária do bom uso, né, da ciência que a senhora se especializou, se apropriou, tá? E está distribuindo isso, quer dizer, chegou até a gente como? Pelos pensadores antigos, pelos sofrimentos antigos, pelas dores antigas. Hoje a gente lê, depois a gente vai pensar, pesquisar em cima, né? Li essa semana que um homem foi condenado à morte porque disse cientificamente que se lavássemos as mãos cada vez antes da alimentação, não nos contaminaríamos. Gente, mataram o homem porque disse isso, o cientista.
né? Agora você vê todo um estudo que tem hoje, não é? Das questões de higienização sanitárias, né? Então precisava ter matado o homem que era o cientista. Pense bem um pouco, reflete, não, é uma brincadeira, mas é uma realidade também, né, da vida. Então o que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar pessoas extraordinárias, como a doutora Sandra está sendo, que traz todo o conhecimento, a bagagem dela, horas de estudos, né, e divide com a gente. Isso é extraordinário. Quanto mais uma pessoa tem estudo, mais sabedoria, mais reparte esse conhecimento. Mais ela experimenta, inclusive, os conhecimentos dela na sociedade, não é isso? O impacto, o resultado. Então aqui eu estou fazendo uma crítica para os cientistas mesmo, para os grandes docentes, né? Vamos aí sair das cátedras, vamos sair de trás, né, dos nossos escaninhos maravilhosos, das salas cheias de conforto, vamos para a sociedade. Vamos para a sociedade, vamos repartir conhecimento, né? Vamos fazer as pessoas felizes. Ai, foi uma palestra, a professora, a doutora estava lá. Entende? Vamos dar esse empoderamento para a sociedade, que eu acho extraordinário. Aqui é a minha homenagem para a senhora, dia 15 de outubro, dia das professoras. Não sabia que era isso, né? Não, então, não. Dia dos médicos também, é 10 de outubro, né? Quer dizer, então nós estamos aqui trazendo para a senhora o abraço, né? A sua pessoa, o reconhecimento, a gratidão, a maravilha que é a sua vida, o exemplo, tá? E transmitindo a todas as outras pessoas, que sejam como a senhora, todas as mulheres docentes, homens docentes, vamos nas delegacias explicar coisas, né? Vamos trazer o comportamento humano, vamos explicar a questão físico-biológica, vamos nos grupos de mulheres, vamos, sabe, vai lá, diz, olha, reúne aí 20 senhoras aqui do bairro que a gente vem conversar, né? Eu acho que está na hora, ou traz no seu escritório, no seu consultório, dentro da faculdade, né? Dá para fazer um bom movimento, né? Isso traz felicidade para as pessoas, traz saúde, traz tudo, né, professora? Você sentir gente, né? Eu queria muito parabenizá-la por essa iniciativa, por esse programa, e gostaria de falar para as mulheres, né, que se empoderem. Se percebe que estão ali se sentindo sufocadas num relacionamento, se estão com problemas, se estão com dificuldade, busquem ajuda especializada. Porque também se a mulher não estiver bem com ela mesma, com a autoestima, algumas saem de um relacionamento abusivo e caem de novo num relacionamento abusivo. Algumas mulheres, quando estão com dificuldades de autoestima, elas acabam não se preocupando se pode ser um agressor ou não, o que elas não aguentam é ficar sozinhas. Então, se estiverem passando por momentos difíceis, busquem ajuda. Vocês não estão sozinhas de forma alguma, sempre haverá mecanismos para ajudar e vocês se recuperarem dessas situações. E é muito importante que a mulher de fato se empodere, que ela seja dona do próprio destino e da própria vida. Bom, aproveitando aí que a senhora está dando as dicas para as mulheres, poxa vida, vamos dar dica para os homens também. Sim. Não é mesmo? Ah, coitado dos homens, por que eles estão se matando? Porque ninguém está dando atenção para eles, vamos dar atenção para eles, vamos explicar que eles são muito importantes, que se um dia eles estão tristes, faz parte da natureza humana, procure alguém para conversar, na verdade. Entenda que você também pode ter altos e baixos no seu comportamento. O que mais, doutora? Eu vou lá, é a senhora que é a cientista. O que eles vão dizer para os homens, para eles não se sentirem tão down? Se ele está com insegurança, se ele está triste com ele mesmo, né? Se ele não está se achando tão macho, tão homem assim, seja qual for o problema, não vá para o suicídio, não vá para a bebida, não vá para a droga. O que ele tem que fazer, doutora? Não vá para a agressão. Isso. Em verdade, é importante que a gente firme aqui que não é a guerra dos sexos, né? Não existe homens contra mulheres ou mulheres contra homens. A questão é de que o relacionamento possa ser harmonioso, que o relacionamento possa ser frutífero e que a gente construa uma sociedade melhor. Então, da mesma forma que eu peço para que as mulheres busquem ajuda, eu digo a mesma coisa para os homens. Procurar um psiquiatra, procurar um psicólogo, não tem a ver com loucura, não tem a ver com fraqueza de caráter, nada disso. São dificuldades. Da mesma forma que a gente precisa cuidar de uma gripe ou cuidar de uma ferida, a gente também tem que cuidar das feridas emocionais, né? A gente também tem que tratar da alma, diga-se assim. Então, não precisa ter preconceito de contar as suas dificuldades, os seus medos, as suas insatisfações, dividir isso com as pessoas, realmente procurar ajuda especializada e não sair, né, para o suicídio
e muito menos para agressão. Quando a gente faz alguma coisa muito violenta contra outra pessoa, aquilo primeiro fez mal para a gente. Primeiro envenenou a nossa saúde, o nosso corpo, o mal nasceu dentro da pessoa. Então a gente tem que evitar isso. Existem muitos mecanismos de cura de todas essas patologias. E vamos fazer aquela clássica brincadeirinha, né? O homem olha para a mulher e diz assim, foi bom para você? Aí a mulher olha para o homem e diz assim, foi bom para você? Eu acho que a gente tem que estar sempre com essa pergunta no relacionamento. Tem que ser bom para os dois. Bom, encerrando ela, doutora, é um pouquinho de brincadeira, mas que tem tudo a ver, não tem? Com tem certeza. Tudo que a gente vai fazer, tem que perguntar se tá bom pro outro ou não, ora, né? Faz uma comida deliciosa, muito bem, um passeio, foi bom para você ou não? Quer dizer, eu acho, gente, que quando tivesse essa partilha dessa pergunta, que quer sempre fazer o melhor para o outro, tá tudo em paz, maravilhoso, não está? Então, a gente ser a senhora. Então, eu estou grata, feliz, honrada. Foi uma maravilha, aprendi um monte. E gostaria que a senhora deixasse um beijo aí no coração do pessoal para a próxima edição, quem sabe? Quem sabe, espero ser convidada novamente, né? Se as pessoas gostarem. E para mim foi uma grande honra estar com vocês. Se cuidem, pessoal. Beijos. Doutora Sandra, foi um espetáculo a sua entrevista. Realmente, assim, levou com calma, né, com a sua expertise, ficou fácil de entendimento. Conversamos com ambos os sexos, mostramos todas as questões de saúde, de relacionamento, a importância das palavras. Foi extraordinária essa entrevista, de muito aprendizado, né? A senhora aqui está recebendo a nossa homenagem em nome de todas, de todos que sejam da sua área. Gente, mulheres queridas, um grande beijo no coração. Vamos fazer festas para as professoras, para as crianças, né? Vamos lá, a vida é uma festa e nós é que somos as que fazemos toda essa movimentação, essa alegria da vida, e ensinar as pessoas a serem alegres e felizes também. Tá bom? Até a próxima edição da TV Espaço Mulher.